Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Voltamos no tempo para explicar como tudo começou. Lá em 1969, o governo da Noruega anuncia uma descoberta gigantesca: enormes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta muda completamente o país. A exploração de petróleo vira uma verdadeira corrida industrial, trazendo riqueza, empregos e uma dependência enorme dessa atividade. Durante décadas, plataformas gigantes são instaladas no mar, perfurando o fundo do oceano em busca de petróleo e gás. Avançando cerca de 50 anos, a história entra no presente. A indústria petrolífera continua funcionando a todo vapor no Mar do Norte, com dezenas de plataformas espalhadas pelo oceano. Muitas cidades costeiras dependem diretamente dessa atividade. Entre as pessoas que vivem nesse ambiente está Sofia, uma engenheira especializada em tecnologia submarina e robótica usada em operações de resgate e inspeção no fundo do mar. Ela trabalha controlando robôs submersíveis que podem explorar áreas profundas e perigosas. Sofia leva uma vida relativamente tranquila na costa da Noruega com seu companheiro Stian, que trabalha justamente em uma dessas plataformas de petróleo. Stian também tem um filho chamado Odin, e os três formam uma espécie de família simples que vive entre o mar e a terra firme. A rotina deles gira em torno dos turnos nas plataformas que ficam a centenas de quilômetros da costa. Tudo parece normal até que um acidente inesperado acontece. Uma das plataformas no Mar do Norte simplesmente desaba e afunda, causando uma grande operação de emergência. Equipes de resgate são enviadas para investigar o que aconteceu e procurar sobreviventes. Sofia e seu colega Arthur são chamados para participar da missão, usando um robô submarino para explorar os destroços da estrutura que caiu no fundo do oceano. A missão é tensa desde o começo. O robô mergulha lentamente nas águas escuras do mar profundo, atravessando pedaços de metal retorcido da plataforma destruída. Enquanto Sofia controla o equipamento de dentro do navio de resgate, ela procura sinais de vida dentro da estrutura submersa. Em certo momento, eles conseguem localizar um homem preso em uma bolsa de ar dentro dos destroços. Por alguns instantes, parece que há esperança de salvamento. Mas antes que consigam fazer qualquer coisa, algo muito pior acontece. Um vazamento de gás natural vindo das profundezas do oceano começa a subir rapidamente. Sofia percebe o perigo e tenta alertar a equipe no navio para recuar imediatamente. Só que já é tarde demais. O gás chega à superfície e entra em contato com uma faísca ou fonte de calor, provocando uma enorme explosão no mar. A explosão é gigantesca, levantando fogo e ondas gigantescas ao redor do navio de resgate. Sofia acaba ferida no acidente e precisa ser retirada da missão. O que parecia apenas um acidente isolado começa a levantar suspeitas entre os especialistas. Enquanto Sofia se recupera, seu colega Arthur analisa as imagens gravadas pelo robô submarino. É aí que surge a primeira grande revelação da história. O vazamento de gás não veio da plataforma destruída, mas sim diretamente do fundo do oceano. Isso significa que existe algo muito maior acontecendo lá embaixo. Os geólogos começam então a investigar e descobrem sinais de uma enorme fratura geológica no fundo do mar. Algo semelhante já aconteceu milhares de anos antes, quando uma parte do fundo do oceano deslizou e provocou um desastre gigantesco. Agora, tudo indica que o mesmo fenômeno pode estar voltando, só que desta vez, bem no meio de uma região cheia de plataformas de petróleo. A situação fica ainda mais preocupante quando os especialistas percebem que as perfurações feitas ao longo de décadas podem ter enfraquecido o solo submarino, acelerando esse processo geológico. Se a fratura continuar se expandindo, várias plataformas podem colapsar, liberando enormes quantidades de petróleo no mar. Enquanto o governo e a empresa petrolífera começam a discutir evacuações e medidas de emergência, a história toma um rumo ainda mais pessoal. Stian, o companheiro de Sofia, está justamente trabalhando em uma dessas plataformas que ainda continuam operando. E sem saber, ele está prestes a ficar no meio do maior desastre ambiental da história do Mar do Norte. Depois da explosão no mar e da descoberta da enorme fratura no fundo do oceano, a tensão começa a crescer rapidamente. Os especialistas percebem que o problema é muito maior do que imaginavam. Não se trata apenas de uma plataforma que afundou.
Existe um enorme movimento geológico acontecendo nas profundezas do Mar do Norte, e ele pode provocar uma reação em cadeia capaz de destruir várias plataformas de petróleo. Enquanto isso, a vida nas plataformas continua aparentemente normal. Em uma delas está Stian, companheiro de Sofia. Ele trabalha em turnos pesados, como todos os operários que passam semanas inteiras isolados no meio do mar. Lá em cima, cercado apenas por água e máquinas gigantes, os trabalhadores seguem com a rotina de manutenção, perfuração e controle das estruturas. Mas a tranquilidade dura pouco. Durante um turno aparentemente comum, sensores começam a registrar movimentos estranhos no fundo do mar. Pequenos tremores são detectados, algo incomum naquela região. No começo, muitos acham que pode ser apenas um erro técnico ou algum deslocamento natural do solo submarino. Só que o problema cresce rápido demais. No centro de monitoramento em terra firme, os geólogos analisam os dados e chegam a uma conclusão assustadora. A fratura no fundo do oceano está se expandindo rapidamente, liberando grandes quantidades de gás natural. Esse gás sobe em enormes bolhas para a superfície e pode provocar explosões ou até desestabilizar as plataformas. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar que a situação está sendo subestimada pelas autoridades e pelas empresas de petróleo. Mesmo ainda se recuperando dos ferimentos da explosão anterior, ela insiste em participar das análises e tenta convencer os responsáveis de que uma evacuação imediata deveria acontecer. Mas decisões envolvendo plataformas de petróleo nunca são simples. Cada minuto de operação representa milhões de dólares. Muitas pessoas acreditam que ainda dá tempo de controlar a situação, até que o desastre começa de verdade. No meio do mar, uma das plataformas próximas à região da fratura começa a sofrer um colapso estrutural. O fundo do oceano abaixo dela literalmente cede, criando uma espécie de cratera gigantesca. A estrutura metálica da plataforma se inclina violentamente. Alarmes começam a soar por toda parte. Os trabalhadores entram em pânico enquanto tentam entender o que está acontecendo. Alguns correm para os botes de emergência, outros tentam estabilizar equipamentos. O problema é que tudo acontece rápido demais. Em poucos minutos, a plataforma inteira começa a afundar parcialmente, quebrando tubos de perfuração e liberando enormes quantidades de gás e petróleo no mar. A situação fica ainda pior quando uma gigantesca bolha de gás natural sobe do fundo do oceano bem ao lado da plataforma. O gás entra em contato com equipamentos elétricos e provoca outra explosão gigantesca. Uma bola de fogo enorme se levanta no meio do mar. A explosão destrói parte da estrutura e lança pedaços de metal e destroços para todos os lados. O caos se instala completamente. Alguns trabalhadores conseguem escapar em botes salva-vidas, outros ficam presos nos escombros da plataforma em chamas. E entre os que desaparecem durante o desastre está justamente Stian. Quando as notícias chegam ao centro de operações em terra firme, Sofia entra em desespero. No início, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As informações são confusas. Alguns relatórios dizem que ele pode ter sido visto perto de uma área da plataforma que afundou parcialmente. Isso significa uma coisa terrível. Ele pode ter ficado preso dentro da estrutura submersa, agora localizada a dezenas de metros abaixo da superfície. Equipes de resgate são imediatamente mobilizadas, mas a situação no mar é extremamente perigosa. A região está cheia de gás vazando do fundo do oceano e novas explosões podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia toma uma decisão. Ela se oferece para participar diretamente da operação de resgate. Usando sua experiência com robôs submarinos e equipamentos de mergulho profundo, ela acredita que ainda existe uma chance de encontrar sobreviventes dentro da plataforma parcialmente afundada. Mas o tempo está correndo. O gás continua escapando do fundo do oceano. O solo submarino continua cedendo. E cada minuto que passa, diminui as chances de Stian ainda estar vivo. Enquanto helicópteros, navios de resgate e mergulhadores se mobilizam para a missão mais perigosa de todas, Sofia sabe que está prestes a enfrentar não apenas um desastre industrial, mas uma corrida desesperada contra o tempo no fundo do oceano. E o pior ainda está por vir. Depois do colapso da plataforma e da explosão gigantesca no meio do mar, a situação no Mar do Norte se transforma em um verdadeiro cenário de guerra. Colunas de fumaça sobem da estrutura destruída. Pedaços da plataforma ainda estão pegando fogo e o oceano ao redor começa a ficar coberto por manchas de óleo. Mas o pior problema não é apenas um incêndio.
A enorme fratura no fundo do oceano continua a se abrindo. Os geólogos observam os dados em tempo real e percebem que o solo submarino está desmoronando lentamente, como se uma parte inteira do fundo do mar estivesse cedendo. Isso significa que outras plataformas próximas também correm risco de colapsar. Enquanto as autoridades discutem evacuações e tentam controlar a crise, Sofia só consegue pensar em uma coisa: Stian ainda pode estar vivo. As equipes de resgate finalmente recebem novas informações vindas dos sensores e dos relatórios dos sobreviventes. Existe a possibilidade de que alguns trabalhadores tenham ficado presos dentro de uma seção da plataforma que afundou parcialmente, criando uma espécie de bolsa de ar no interior da estrutura. Isso significa que ainda existe uma pequena chance de sobrevivência. Só que alcançar essa área não será nada fácil. A estrutura está dezenas de metros abaixo da superfície, cercada de destroços metálicos, tubos quebrados e vazamentos de gás. Além disso, o fundo do oceano naquela região está extremamente instável. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia decide participar diretamente da missão de resgate. Ela embarca em um navio de emergência, equipado com mergulhadores profissionais e um pequeno submarino de resgate. A missão é simples de explicar, mas extremamente perigosa de executar. Descer até os destroços da plataforma e procurar qualquer sinal de sobreviventes. Quando o submarino começa a descer pelas águas escuras do oceano, a tensão aumenta. A luz do equipamento revela lentamente os restos gigantescos da plataforma destruída. Estruturas de metal retorcidas aparecem no fundo do mar, como se fossem os esqueletos de uma cidade industrial que desmoronou. Sofia observa tudo pelos monitores, tentando identificar qualquer passagem que leve ao interior da estrutura. Depois de algum tempo procurando, eles finalmente encontram uma abertura entre os destroços que pode levar a um compartimento interno da plataforma. Um mergulhador se prepara para entrar. O silêncio toma conta da cabine enquanto todos acompanham as imagens da câmera acoplada ao traje do mergulhador. Ele avança lentamente pelos corredores destruídos da plataforma submersa, passando por tubulações quebradas e pedaços de metal. De repente, algo aparece na luz da lanterna. Um grupo de trabalhadores está preso dentro de um compartimento, esperando por socorro. Entre eles está Stian. O alívio é imediato, mas o resgate ainda está longe de terminar. O problema é que o compartimento onde eles estão presos não pode permanecer estável por muito tempo. A estrutura da plataforma continua cedendo lentamente e novos vazamentos de gás estão sendo detectados ao redor. Se uma nova explosão acontecer, todo o local pode desabar de vez. Sofia então participa diretamente da operação para encontrar uma forma de retirar os sobreviventes com segurança. O plano envolve cortar parte da estrutura metálica para criar uma abertura grande o suficiente para que todos consigam escapar. Cada segundo parece uma eternidade. Enquanto os mergulhadores trabalham, novos tremores começam a ser detectados no fundo do oceano. A fratura geológica continua se expandindo e os especialistas alertam que outras plataformas podem desmoronar nas próximas horas. Finalmente, depois de muita tensão, a abertura é criada. Um por um, os sobreviventes começam a sair do compartimento submerso e são levados para o submarino de resgate. Quando Stian finalmente aparece na escotilha, Sofia sente um enorme alívio. Ele está ferido e exausto, mas está vivo. O submarino inicia então a subida de volta à superfície. Mas enquanto eles sobem pelas águas escuras do oceano, as câmeras do navio registram algo assustador no horizonte. Outras plataformas começam a apresentar falhas estruturais. A fratura no fundo do mar continua avançando. Isso significa que o desastre ainda não acabou. O resgate de Stian é apenas uma pequena vitória dentro de uma crise muito maior. Agora, o mundo inteiro começa a perceber que décadas de exploração intensa de petróleo no Mar do Norte podem ter provocado um desastre ambiental sem precedentes. E enquanto os sobreviventes são levados para a terra firme, a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Voltamos no tempo para explicar como tudo começou. Lá em 1969, o governo da Noruega anuncia uma descoberta gigantesca: enormes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta muda completamente o país.
A exploração de petróleo vira uma verdadeira corrida industrial, trazendo riqueza, empregos e uma dependência enorme dessa atividade. Durante décadas, plataformas gigantes são instaladas no mar, perfurando o fundo do oceano em busca de petróleo e gás. Avançando cerca de 50 anos, a história entra no presente. A indústria petrolífera continua funcionando a todo vapor no Mar do Norte, com dezenas de plataformas espalhadas pelo oceano. Muitas cidades costeiras dependem diretamente dessa atividade. Entre as pessoas que vivem nesse ambiente está Sofia, uma engenheira especializada em tecnologia submarina e robótica usada em operações de resgate e inspeção no fundo do mar. Ela trabalha controlando robôs submersíveis que podem explorar áreas profundas e perigosas. Sofia leva uma vida relativamente tranquila na costa da Noruega com seu companheiro Stian, que trabalha justamente em uma dessas plataformas de petróleo. Stian também tem um filho chamado Odin, e os três formam uma espécie de família simples que vive entre o mar e a terra firme. A rotina deles gira em torno dos turnos nas plataformas que ficam a centenas de quilômetros da costa. Tudo parece normal até que um acidente inesperado acontece. Uma das plataformas no Mar do Norte simplesmente desaba e afunda, causando uma grande operação de emergência. Equipes de resgate são enviadas para investigar o que aconteceu e procurar sobreviventes. Sofia e seu colega Arthur são chamados para participar da missão, usando um robô submarino para explorar os destroços da estrutura que caiu no fundo do oceano. A missão é tensa desde o começo. O robô mergulha lentamente nas águas escuras do mar profundo, atravessando pedaços de metal retorcido da plataforma destruída. Enquanto Sofia controla o equipamento de dentro do navio de resgate, ela procura sinais de vida dentro da estrutura submersa. Em certo momento, eles conseguem localizar um homem preso em uma bolsa de ar dentro dos destroços. Por alguns instantes, parece que há esperança de salvamento. Mas antes que consigam fazer qualquer coisa, algo muito pior acontece. Um vazamento de gás natural vindo das profundezas do oceano começa a subir rapidamente. Sofia percebe o perigo e tenta alertar a equipe no navio para recuar imediatamente. Só que já é tarde demais. O gás chega à superfície e entra em contato com uma faísca ou fonte de calor, provocando uma enorme explosão no mar. A explosão é gigantesca, levantando fogo e ondas gigantescas ao redor do navio de resgate. Sofia acaba ferida no acidente e precisa ser retirada da missão. O que parecia apenas um acidente isolado começa a levantar suspeitas entre os especialistas. Enquanto Sofia se recupera, seu colega Arthur analisa as imagens gravadas pelo robô submarino. É aí que surge a primeira grande revelação da história. O vazamento de gás não veio da plataforma destruída, mas sim diretamente do fundo do oceano. Isso significa que existe algo muito maior acontecendo lá embaixo. Os geólogos começam então a investigar e descobrem sinais de uma enorme fratura geológica no fundo do mar. Algo semelhante já aconteceu milhares de anos antes, quando uma parte do fundo do oceano deslizou e provocou um desastre gigantesco. Agora, tudo indica que o mesmo fenômeno pode estar voltando, só que desta vez, bem no meio de uma região cheia de plataformas de petróleo. A situação fica ainda mais preocupante quando os especialistas percebem que as perfurações feitas ao longo de décadas podem ter enfraquecido o solo submarino, acelerando esse processo geológico. Se a fratura continuar se expandindo, várias plataformas podem colapsar, liberando enormes quantidades de petróleo no mar. Enquanto o governo e a empresa petrolífera começam a discutir evacuações e medidas de emergência, a história toma um rumo ainda mais pessoal. Stian, o companheiro de Sofia, está justamente trabalhando em uma dessas plataformas que ainda continuam operando. E sem saber, ele está prestes a ficar no meio do maior desastre ambiental da história do Mar do Norte. Depois da explosão no mar e da descoberta da enorme fratura no fundo do oceano, a tensão começa a crescer rapidamente. Os especialistas percebem que o problema é muito maior do que imaginavam. Não se trata apenas de uma plataforma que afundou. Existe um enorme movimento geológico acontecendo nas profundezas do Mar do Norte, e ele pode provocar uma reação em cadeia capaz de destruir várias plataformas de petróleo. Enquanto isso, a vida nas plataformas continua aparentemente normal. Em uma delas está Stian, companheiro de Sofia. Ele trabalha em turnos pesados, como todos os operários que passam semanas inteiras isolados no meio do mar. Lá em cima, cercado apenas por água e máquinas gigantes, os trabalhadores seguem com a rotina de manutenção, perfuração e controle das estruturas.
Mas a tranquilidade dura pouco. Durante um turno aparentemente comum, sensores começam a registrar movimentos estranhos no fundo do mar. Pequenos tremores são detectados, algo incomum naquela região. No começo, muitos acham que pode ser apenas um erro técnico ou algum deslocamento natural do solo submarino. Só que o problema cresce rápido demais. No centro de monitoramento em terra firme, os geólogos analisam os dados e chegam a uma conclusão assustadora. A fratura no fundo do oceano está se expandindo rapidamente, liberando grandes quantidades de gás natural. Esse gás sobe em enormes bolhas para a superfície e pode provocar explosões ou até desestabilizar as plataformas. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar que a situação está sendo subestimada pelas autoridades e pelas empresas de petróleo. Mesmo ainda se recuperando dos ferimentos da explosão anterior, ela insiste em participar das análises e tenta convencer os responsáveis de que uma evacuação imediata deveria acontecer. Mas decisões envolvendo plataformas de petróleo nunca são simples. Cada minuto de operação representa milhões de dólares. Muitas pessoas acreditam que ainda dá tempo de controlar a situação, até que o desastre começa de verdade. No meio do mar, uma das plataformas próximas à região da fratura começa a sofrer um colapso estrutural. O fundo do oceano abaixo dela literalmente cede, criando uma espécie de cratera gigantesca. A estrutura metálica da plataforma se inclina violentamente. Alarmes começam a soar por toda parte. Os trabalhadores entram em pânico enquanto tentam entender o que está acontecendo. Alguns correm para os botes de emergência, outros tentam estabilizar equipamentos. O problema é que tudo acontece rápido demais. Em poucos minutos, a plataforma inteira começa a afundar parcialmente, quebrando tubos de perfuração e liberando enormes quantidades de gás e petróleo no mar. A situação fica ainda pior quando uma gigantesca bolha de gás natural sobe do fundo do oceano bem ao lado da plataforma. O gás entra em contato com equipamentos elétricos e provoca outra explosão gigantesca. Uma bola de fogo enorme se levanta no meio do mar. A explosão destrói parte da estrutura e lança pedaços de metal e destroços para todos os lados. O caos se instala completamente. Alguns trabalhadores conseguem escapar em botes salva-vidas, outros ficam presos nos escombros da plataforma em chamas, e entre os que desaparecem durante o desastre está justamente Stian. Quando as notícias chegam ao centro de operações em terra firme, Sofia entra em desespero. No início, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As informações são confusas. Alguns relatórios dizem que ele pode ter sido visto perto de uma área da plataforma que afundou parcialmente. Isso significa uma coisa terrível. Ele pode ter ficado preso dentro da estrutura submersa, agora localizada dezenas de metros abaixo da superfície. Equipes de resgate são imediatamente mobilizadas, mas a situação no mar é extremamente perigosa. A região está cheia de gás vazando do fundo do oceano e novas explosões podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia toma uma decisão. Ela se oferece para participar diretamente da operação de resgate. Usando sua experiência com robôs submarinos e equipamentos de mergulho profundo, ela acredita que ainda existe uma chance de encontrar sobreviventes dentro da plataforma parcialmente afundada. Mas o tempo está correndo. O gás continua escapando do fundo do oceano, o solo submarino continua cedendo, e cada minuto que passa diminui as chances de Stian ainda estar vivo. Enquanto helicópteros, navios de resgate e mergulhadores se mobilizam para a missão mais perigosa de todas, Sofia sabe que está prestes a enfrentar não apenas um desastre industrial, mas uma corrida desesperada contra o tempo no fundo do oceano. E o pior ainda está por vir. Depois do colapso da plataforma e da explosão gigantesca no meio do mar, a situação no Mar do Norte se transforma em um verdadeiro cenário de guerra. Colunas de fumaça sobem da estrutura destruída. Pedaços da plataforma ainda estão pegando fogo e o oceano ao redor começa a ficar coberto por manchas de óleo. Mas o pior problema não é apenas um incêndio. A enorme fratura no fundo do oceano continua a se abrindo. Os geólogos observam os dados em tempo real e percebem que o solo submarino está desmoronando lentamente, como se uma parte inteira do fundo do mar estivesse cedendo. Isso significa que outras plataformas próximas também correm risco de colapsar. Enquanto as autoridades discutem evacuações e tentam controlar a crise, Sofia só consegue pensar em uma coisa: Stian ainda pode estar vivo.
As equipes de resgate finalmente recebem novas informações vindas dos sensores e dos relatórios dos sobreviventes. Existe a possibilidade de que alguns trabalhadores tenham ficado presos dentro de uma seção da plataforma que afundou parcialmente, criando uma espécie de bolsa de ar no interior da estrutura. Isso significa que ainda existe uma pequena chance de sobrevivência. Só que alcançar essa área não será nada fácil. A estrutura está dezenas de metros abaixo da superfície, cercada de destroços metálicos, tubos quebrados e vazamentos de gás. Além disso, o fundo do oceano naquela região está extremamente instável. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia decide participar diretamente da missão de resgate. Ela embarca em um navio de emergência, equipado com mergulhadores profissionais e um pequeno submarino de resgate. A missão é simples de explicar, mas extremamente perigosa de executar. Descer até os destroços da plataforma e procurar qualquer sinal de sobreviventes. Quando o submarino começa a descer pelas águas escuras do oceano, a tensão aumenta. A luz do equipamento revela lentamente os restos gigantescos da plataforma destruída. Estruturas de metal retorcidas aparecem no fundo do mar, como se fossem os esqueletos de uma cidade industrial que desmoronou. Sofia observa tudo pelos monitores, tentando identificar qualquer passagem que leve ao interior da estrutura. Depois de algum tempo procurando, eles finalmente encontram uma abertura entre os destroços que pode levar a um compartimento interno da plataforma. Um mergulhador se prepara para entrar. O silêncio toma conta da cabine enquanto todos acompanham as imagens da câmera acoplada ao traje do mergulhador. Ele avança lentamente pelos corredores destruídos da plataforma submersa, passando por tubulações quebradas e pedaços de metal. De repente, algo aparece na luz da lanterna. Um grupo de trabalhadores está preso dentro de um compartimento, esperando por socorro. Entre eles está Stian. O alívio é imediato, mas o resgate ainda está longe de terminar. O problema é que o compartimento onde eles estão presos não pode permanecer estável por muito tempo. A estrutura da plataforma continua cedendo lentamente e novos vazamentos de gás estão sendo detectados ao redor. Se uma nova explosão acontecer, todo o local pode desabar de vez. Sofia então participa diretamente da operação para encontrar uma forma de retirar os sobreviventes com segurança. O plano envolve cortar parte da estrutura metálica para criar uma abertura grande o suficiente para que todos consigam escapar. Cada segundo parece uma eternidade. Enquanto os mergulhadores trabalham, novos tremores começam a ser detectados no fundo do oceano. A fratura geológica continua se expandindo e os especialistas alertam que outras plataformas podem desmoronar nas próximas horas. Finalmente, depois de muita tensão, a abertura é criada. Um por um, os sobreviventes começam a sair do compartimento submerso e são levados para o submarino de resgate. Quando Stian finalmente aparece na escotilha, Sofia sente um enorme alívio. Ele está ferido e exausto, mas está vivo. O submarino inicia então a subida de volta à superfície. Mas enquanto eles sobem pelas águas escuras do oceano, as câmeras do navio registram algo assustador no horizonte. Outras plataformas começam a apresentar falhas estruturais. A fratura no fundo do mar continua avançando. Isso significa que o desastre ainda não acabou. O resgate de Stian é apenas uma pequena vitória dentro de uma crise muito maior. Agora, o mundo inteiro começa a perceber que décadas de exploração intensa de petróleo no Mar do Norte podem ter provocado um desastre ambiental sem precedentes. E enquanto os sobreviventes são levados para a terra firme, a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Voltamos no tempo para explicar como tudo começou. Lá em 1969, o governo da Noruega anuncia uma descoberta gigantesca: enormes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta muda completamente o país. A exploração de petróleo vira uma verdadeira corrida industrial, trazendo riqueza, empregos e uma dependência enorme dessa atividade. Durante décadas, plataformas gigantes são instaladas no mar, perfurando o fundo do oceano em busca de petróleo e gás. Avançando cerca de 50 anos, a história entra no presente. A indústria petrolífera continua funcionando a todo vapor no Mar do Norte, com dezenas de plataformas espalhadas pelo oceano. Muitas cidades costeiras dependem diretamente dessa atividade.
Entre as pessoas que vivem nesse ambiente está Sofia, uma engenheira especializada em tecnologia submarina e robótica usada em operações de resgate e inspeção no fundo do mar. Ela trabalha controlando robôs submersíveis que podem explorar áreas profundas e perigosas. Sofia leva uma vida relativamente tranquila na costa da Noruega com seu companheiro Stian, que trabalha justamente em uma dessas plataformas de petróleo. Stian também tem um filho chamado Odin, e os três formam uma espécie de família simples que vive entre o mar e a terra firme. A rotina deles gira em torno dos turnos nas plataformas que ficam a centenas de quilômetros da costa. Tudo parece normal até que um acidente inesperado acontece. Uma das plataformas no Mar do Norte simplesmente desaba e afunda, causando uma grande operação de emergência. Equipes de resgate são enviadas para investigar o que aconteceu e procurar sobreviventes. Sofia e seu colega Arthur são chamados para participar da missão, usando um robô submarino para explorar os destroços da estrutura que caiu no fundo do oceano. A missão é tensa desde o começo. O robô mergulha lentamente nas águas escuras do mar profundo, atravessando pedaços de metal retorcido da plataforma destruída. Enquanto Sofia controla o equipamento de dentro do navio de resgate, ela procura sinais de vida dentro da estrutura submersa. Em certo momento, eles conseguem localizar um homem preso em uma bolsa de ar dentro dos destroços. Por alguns instantes, parece que há esperança de salvamento. Mas antes que consigam fazer qualquer coisa, algo muito pior acontece. Um vazamento de gás natural vindo das profundezas do oceano começa a subir rapidamente. Sofia percebe o perigo e tenta alertar a equipe no navio para recuar imediatamente. Só que já é tarde demais. O gás chega à superfície e entra em contato com uma faísca ou fonte de calor, provocando uma enorme explosão no mar. A explosão é gigantesca, levantando fogo e ondas gigantescas ao redor do navio de resgate. Sofia acaba ferida no acidente e precisa ser retirada da missão. O que parecia apenas um acidente isolado começa a levantar suspeitas entre os especialistas. Enquanto Sofia se recupera, seu colega Arthur analisa as imagens gravadas pelo robô submarino. É aí que surge a primeira grande revelação da história. O vazamento de gás não veio da plataforma destruída, mas sim diretamente do fundo do oceano. Isso significa que existe algo muito maior acontecendo lá embaixo. Os geólogos começam então a investigar e descobrem sinais de uma enorme fratura geológica no fundo do mar. Algo semelhante já aconteceu milhares de anos antes, quando uma parte do fundo do oceano deslizou e provocou um desastre gigantesco. Agora, tudo indica que o mesmo fenômeno pode estar voltando, só que desta vez, bem no meio de uma região cheia de plataformas de petróleo. A situação fica ainda mais preocupante quando os especialistas percebem que as perfurações feitas ao longo de décadas podem ter enfraquecido o solo submarino, acelerando esse processo geológico. Se a fratura continuar se expandindo, várias plataformas podem colapsar, liberando enormes quantidades de petróleo no mar. Enquanto o governo e a empresa petrolífera começam a discutir evacuações e medidas de emergência, a história toma um rumo ainda mais pessoal. Stian, o companheiro de Sofia, está justamente trabalhando em uma dessas plataformas que ainda continuam operando. E sem saber, ele está prestes a ficar no meio do maior desastre ambiental da história do Mar do Norte. Depois da explosão no mar e da descoberta da enorme fratura no fundo do oceano, a tensão começa a crescer rapidamente. Os especialistas percebem que o problema é muito maior do que imaginavam. Não se trata apenas de uma plataforma que afundou. Existe um enorme movimento geológico acontecendo nas profundezas do Mar do Norte, e ele pode provocar uma reação em cadeia capaz de destruir várias plataformas de petróleo. Enquanto isso, a vida nas plataformas continua aparentemente normal. Em uma delas está Stian, companheiro de Sofia. Ele trabalha em turnos pesados, como todos os operários que passam semanas inteiras isolados no meio do mar. Lá em cima, cercado apenas por água e máquinas gigantes, os trabalhadores seguem com a rotina de manutenção, perfuração e controle das estruturas. Mas a tranquilidade dura pouco. Durante um turno aparentemente comum, sensores começam a registrar movimentos estranhos no fundo do mar. Pequenos tremores são detectados, algo incomum naquela região. No começo, muitos acham que pode ser apenas um erro técnico ou algum deslocamento natural do solo submarino. Só que o problema cresce rápido demais. No centro de monitoramento em terra firme, os geólogos analisam os dados e chegam a uma conclusão assustadora.
A fratura no fundo do oceano está se expandindo rapidamente, liberando grandes quantidades de gás natural. Esse gás sobe em enormes bolhas para a superfície e pode provocar explosões ou até desestabilizar as plataformas. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar que a situação está sendo subestimada pelas autoridades e pelas empresas de petróleo. Mesmo ainda se recuperando dos ferimentos da explosão anterior, ela insiste em participar das análises e tenta convencer os responsáveis de que uma evacuação imediata deveria acontecer. Mas decisões envolvendo plataformas de petróleo nunca são simples. Cada minuto de operação representa milhões de dólares. Muitas pessoas acreditam que ainda dá tempo de controlar a situação, até que o desastre começa de verdade. No meio do mar, uma das plataformas próximas à região da fratura começa a sofrer um colapso estrutural. O fundo do oceano abaixo dela literalmente cede, criando uma espécie de cratera gigantesca. A estrutura metálica da plataforma se inclina violentamente. Alarmes começam a soar por toda parte. Os trabalhadores entram em pânico enquanto tentam entender o que está acontecendo. Alguns correm para os botes de emergência, outros tentam estabilizar equipamentos. O problema é que tudo acontece rápido demais. Em poucos minutos, a plataforma inteira começa a afundar parcialmente, quebrando tubos de perfuração e liberando enormes quantidades de gás e petróleo no mar. A situação fica ainda pior quando uma gigantesca bolha de gás natural sobe do fundo do oceano bem ao lado da plataforma. O gás entra em contato com equipamentos elétricos e provoca outra explosão gigantesca. Uma bola de fogo enorme se levanta no meio do mar. A explosão destrói parte da estrutura e lança pedaços de metal e destroços para todos os lados. O caos se instala completamente. Alguns trabalhadores conseguem escapar em botes salva-vidas, outros ficam presos nos escombros da plataforma em chamas, e entre os que desaparecem durante o desastre está justamente Stian. Quando as notícias chegam ao centro de operações em terra firme, Sofia entra em desespero. No início, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As informações são confusas. Alguns relatórios dizem que ele pode ter sido visto perto de uma área da plataforma que afundou parcialmente. Isso significa uma coisa terrível. Ele pode ter ficado preso dentro da estrutura submersa, agora localizada a dezenas de metros abaixo da superfície. Equipes de resgate são imediatamente mobilizadas, mas a situação no mar é extremamente perigosa. A região está cheia de gás vazando do fundo do oceano e novas explosões podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia toma uma decisão. Ela se oferece para participar diretamente da operação de resgate. Usando sua experiência com robôs submarinos e equipamentos de mergulho profundo, ela acredita que ainda existe uma chance de encontrar sobreviventes dentro da plataforma parcialmente afundada. Mas o tempo está correndo. O gás continua escapando do fundo do oceano. O solo submarino continua cedendo. E cada minuto que passa, diminui as chances de Stian ainda estar vivo. Enquanto helicópteros, navios de resgate e mergulhadores se mobilizam para a missão mais perigosa de todas, Sofia sabe que está prestes a enfrentar não apenas um desastre industrial, mas uma corrida desesperada contra o tempo no fundo do oceano. E o pior ainda está por vir. Depois do colapso da plataforma e da explosão gigantesca no meio do mar, a situação no Mar do Norte se transforma em um verdadeiro cenário de guerra. Colunas de fumaça sobem da estrutura destruída, pedaços da plataforma ainda estão pegando fogo e o oceano ao redor começa a ficar coberto por manchas de óleo. Mas o pior problema não é apenas um incêndio. A enorme fratura no fundo do oceano continua se abrindo. Os geólogos observam os dados em tempo real e percebem que o solo submarino está desmoronando lentamente, como se uma parte inteira do fundo do mar estivesse cedendo. Isso significa que outras plataformas próximas também correm risco de colapsar. Enquanto as autoridades discutem evacuações e tentam controlar a crise, Sofia só consegue pensar em uma coisa: Stian ainda pode estar vivo. As equipes de resgate finalmente recebem novas informações vindas dos sensores e dos relatórios dos sobreviventes. Existe a possibilidade de que alguns trabalhadores tenham ficado presos dentro de uma seção da plataforma que afundou parcialmente, criando uma espécie de bolsa de ar no interior da estrutura. Isso significa que ainda existe uma pequena chance de sobrevivência. Só que alcançar essa área não será nada fácil.
A estrutura está dezenas de metros abaixo da superfície, cercada de destroços metálicos, tubos quebrados e vazamentos de gás. Além disso, o fundo do oceano naquela região está extremamente instável. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia decide participar diretamente da missão de resgate. Ela embarca em um navio de emergência, equipado com mergulhadores profissionais e um pequeno submarino de resgate. A missão é simples de explicar, mas extremamente perigosa de executar. Descer até os destroços da plataforma e procurar qualquer sinal de sobreviventes. Quando o submarino começa a descer pelas águas escuras do oceano, a tensão aumenta. A luz do equipamento revela lentamente os restos gigantescos da plataforma destruída. Estruturas de metal retorcidas aparecem no fundo do mar como se fossem os esqueletos de uma cidade industrial que desmoronou. Sofia observa tudo pelos monitores, tentando identificar qualquer passagem que leve ao interior da estrutura. Depois de algum tempo procurando, eles finalmente encontram uma abertura entre os destroços que pode levar a um compartimento interno da plataforma. Um mergulhador se prepara para entrar. O silêncio toma conta da cabine enquanto todos acompanham as imagens da câmera acoplada ao traje do mergulhador. Ele avança lentamente pelos corredores destruídos da plataforma submersa, passando por tubulações quebradas e pedaços de metal. De repente, algo aparece na luz da lanterna. Um grupo de trabalhadores está preso dentro de um compartimento, esperando por socorro. Entre eles está Stian. O alívio é imediato, mas o resgate ainda está longe de terminar. O problema é que o compartimento onde eles estão presos não pode permanecer estável por muito tempo. A estrutura da plataforma continua cedendo lentamente e novos vazamentos de gás estão sendo detectados ao redor. Se uma nova explosão acontecer, todo o local pode desabar de vez. Sofia então participa diretamente da operação para encontrar uma forma de retirar os sobreviventes com segurança. O plano envolve cortar parte da estrutura metálica para criar uma abertura grande o suficiente para que todos consigam escapar. Cada segundo parece uma eternidade. Enquanto os mergulhadores trabalham, novos tremores começam a ser detectados no fundo do oceano. A fratura geológica continua se expandindo e os especialistas alertam que outras plataformas podem desmoronar nas próximas horas. Finalmente, depois de muita tensão, a abertura é criada. Um por um, os sobreviventes começam a sair do compartimento submerso e são levados para o submarino de resgate. Quando Stian finalmente aparece na escotilha, Sofia sente um enorme alívio. Ele está ferido e exausto, mas está vivo. O submarino inicia então a subida de volta à superfície. Mas enquanto eles sobem pelas águas escuras do oceano, as câmeras do navio registram algo assustador no horizonte. Outras plataformas começam a apresentar falhas estruturais. A fratura no fundo do mar continua avançando. Isso significa que o desastre ainda não acabou. O resgate de Stian é apenas uma pequena vitória dentro de uma crise muito maior. Agora, o mundo inteiro começa a perceber que décadas de exploração intensa de petróleo no Mar do Norte podem ter provocado um desastre ambiental sem precedentes. E enquanto os sobreviventes são levados para a terra firme, a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Voltamos no tempo para explicar como tudo começou. Lá em 1969, o governo da Noruega anuncia uma descoberta gigantesca: enormes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta muda completamente o país. A exploração de petróleo vira uma verdadeira corrida industrial, trazendo riqueza, empregos e uma dependência enorme dessa atividade. Durante décadas, plataformas gigantes são instaladas no mar, perfurando o fundo do oceano em busca de petróleo e gás. Avançando cerca de 50 anos, a história entra no presente. A indústria petrolífera continua funcionando a todo vapor no Mar do Norte, com dezenas de plataformas espalhadas pelo oceano. Muitas cidades costeiras dependem diretamente dessa atividade. Entre as pessoas que vivem nesse ambiente está Sofia, uma engenheira especializada em tecnologia submarina e robótica usada em operações de resgate e inspeção no fundo do mar. Ela trabalha controlando robôs submersíveis que podem explorar áreas profundas e perigosas. Sofia leva uma vida relativamente tranquila na costa da Noruega com seu companheiro Stian, que trabalha justamente em uma dessas plataformas de petróleo.
Stian também tem um filho chamado Odin, e os três formam uma espécie de família simples que vive entre o mar e a terra firme. A rotina deles gira em torno dos turnos nas plataformas que ficam a centenas de quilômetros da costa. Tudo parece normal até que um acidente inesperado acontece. Uma das plataformas no Mar do Norte simplesmente desaba e afunda, causando uma grande operação de emergência. Equipes de resgate são enviadas para investigar o que aconteceu e procurar sobreviventes. Sofia e seu colega Arthur são chamados para participar da missão, usando um robô submarino para explorar os destroços da estrutura que caiu no fundo do oceano. A missão é tensa desde o começo. O robô mergulha lentamente nas águas escuras do mar profundo, atravessando pedaços de metal retorcido da plataforma destruída. Enquanto Sofia controla o equipamento de dentro do navio de resgate, ela procura sinais de vida dentro da estrutura submersa. Em certo momento, eles conseguem localizar um homem preso em uma bolsa de ar dentro dos destroços. Por alguns instantes, parece que há esperança de salvamento. Mas antes que consigam fazer qualquer coisa, algo muito pior acontece. Um vazamento de gás natural vindo das profundezas do oceano começa a subir rapidamente. Sofia percebe o perigo e tenta alertar a equipe no navio para recuar imediatamente. Só que já é tarde demais. O gás chega à superfície e entra em contato com uma faísca ou fonte de calor, provocando uma enorme explosão no mar. A explosão é gigantesca, levantando fogo e ondas gigantescas ao redor do navio de resgate. Sofia acaba ferida no acidente e precisa ser retirada da missão. O que parecia apenas um acidente isolado começa a levantar suspeitas entre os especialistas. Enquanto Sofia se recupera, seu colega Arthur analisa as imagens gravadas pelo robô submarino. É aí que surge a primeira grande revelação da história. O vazamento de gás não veio da plataforma destruída, mas sim diretamente do fundo do oceano. Isso significa que existe algo muito maior acontecendo lá embaixo. Os geólogos começam então a investigar e descobrem sinais de uma enorme fratura geológica no fundo do mar. Algo semelhante já aconteceu milhares de anos antes, quando uma parte do fundo do oceano deslizou e provocou um desastre gigantesco. Agora, tudo indica que o mesmo fenômeno pode estar voltando, só que desta vez, bem no meio de uma região cheia de plataformas de petróleo. A situação fica ainda mais preocupante quando os especialistas percebem que as perfurações feitas ao longo de décadas podem ter enfraquecido o solo submarino, acelerando esse processo geológico. Se a fratura continuar se expandindo, várias plataformas podem colapsar, liberando enormes quantidades de petróleo no mar. Enquanto o governo e a empresa petrolífera começam a discutir evacuações e medidas de emergência, a história toma um rumo ainda mais pessoal. Stian, o companheiro de Sofia, está justamente trabalhando em uma dessas plataformas que ainda continuam operando. E sem saber, ele está prestes a ficar no meio do maior desastre ambiental da história do Mar do Norte. Depois da explosão no mar e da descoberta da enorme fratura no fundo do oceano, a tensão começa a crescer rapidamente. Os especialistas percebem que o problema é muito maior do que imaginavam. Não se trata apenas de uma plataforma que afundou. Existe um enorme movimento geológico acontecendo nas profundezas do Mar do Norte, e ele pode provocar uma reação em cadeia capaz de destruir várias plataformas de petróleo. Enquanto isso, a vida nas plataformas continua aparentemente normal. Em uma delas está Stian, companheiro de Sofia. Ele trabalha em turnos pesados, como todos os operários que passam semanas inteiras isolados no meio do mar. Lá em cima, cercado apenas por água e máquinas gigantes, os trabalhadores seguem com a rotina de manutenção, perfuração e controle das estruturas. Mas a tranquilidade dura pouco. Durante um turno aparentemente comum, sensores começam a registrar movimentos estranhos no fundo do mar. Pequenos tremores são detectados, algo incomum naquela região. No começo, muitos acham que pode ser apenas um erro técnico ou algum deslocamento natural do solo submarino. Só que o problema cresce rápido demais. No centro de monitoramento em terra firme, os geólogos analisam os dados e chegam a uma conclusão assustadora. A fratura no fundo do oceano está se expandindo rapidamente, liberando grandes quantidades de gás natural. Esse gás sobe em enormes bolhas para a superfície e pode provocar explosões ou até desestabilizar as plataformas. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar que a situação está sendo subestimada pelas autoridades e pelas empresas de petróleo.
Mesmo ainda se recuperando dos ferimentos da explosão anterior, ela insiste em participar das análises e tenta convencer os responsáveis de que uma evacuação imediata deveria acontecer. Mas decisões envolvendo plataformas de petróleo nunca são simples. Cada minuto de operação representa milhões de dólares. Muitas pessoas acreditam que ainda dá tempo de controlar a situação, até que o desastre começa de verdade. No meio do mar, uma das plataformas próximas à região da fratura começa a sofrer um colapso estrutural. O fundo do oceano abaixo dela literalmente cede, criando uma espécie de cratera gigantesca. A estrutura metálica da plataforma se inclina violentamente. Alarmes começam a soar por toda parte. Os trabalhadores entram em pânico enquanto tentam entender o que está acontecendo. Alguns correm para os botes de emergência, outros tentam estabilizar equipamentos. O problema é que tudo acontece rápido demais. Em poucos minutos, a plataforma inteira começa a afundar parcialmente, quebrando tubos de perfuração e liberando enormes quantidades de gás e petróleo no mar. A situação fica ainda pior quando uma gigantesca bolha de gás natural sobe do fundo do oceano bem ao lado da plataforma. O gás entra em contato com equipamentos elétricos e provoca outra explosão gigantesca. Uma bola de fogo enorme se levanta no meio do mar. A explosão destrói parte da estrutura e lança pedaços de metal e destroços para todos os lados. O caos se instala completamente. Alguns trabalhadores conseguem escapar em botes salva-vidas, outros ficam presos nos escombros da plataforma em chamas. E entre os que desaparecem durante o desastre está justamente Stian. Quando as notícias chegam ao centro de operações em terra firme, Sofia entra em desespero. No início, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As informações são confusas. Alguns relatórios dizem que ele pode ter sido visto perto de uma área da plataforma que afundou parcialmente. Isso significa uma coisa terrível. Ele pode ter ficado preso dentro da estrutura submersa, agora localizada a dezenas de metros abaixo da superfície. Equipes de resgate são imediatamente mobilizadas, mas a situação no mar é extremamente perigosa. A região está cheia de gás vazando do fundo do oceano e novas explosões podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia toma uma decisão. Ela se oferece para participar diretamente da operação de resgate. Usando sua experiência com robôs submarinos e equipamentos de mergulho profundo, ela acredita que ainda existe uma chance de encontrar sobreviventes dentro da plataforma parcialmente afundada. Mas o tempo está correndo. O gás continua escapando do fundo do oceano, o solo submarino continua cedendo, e cada minuto que passa diminui as chances de Stian ainda estar vivo. Enquanto helicópteros, navios de resgate e mergulhadores se mobilizam para a missão mais perigosa de todas, Sofia sabe que está prestes a enfrentar não apenas um desastre industrial, mas uma corrida desesperada contra o tempo no fundo do oceano. E o pior ainda está por vir. Depois do colapso da plataforma e da explosão gigantesca no meio do mar, a situação no Mar do Norte se transforma em um verdadeiro cenário de guerra. Colunas de fumaça sobem da estrutura destruída. Pedaços da plataforma ainda estão pegando fogo e o oceano ao redor começa a ficar coberto por manchas de óleo. Mas o pior problema não é apenas um incêndio. A enorme fratura no fundo do oceano continua a se abrindo. Os geólogos observam os dados em tempo real e percebem que o solo submarino está desmoronando lentamente, como se uma parte inteira do fundo do mar estivesse cedendo. Isso significa que outras plataformas próximas também correm risco de colapsar. Enquanto as autoridades discutem evacuações e tentam controlar a crise, Sofia só consegue pensar em uma coisa: Stian ainda pode estar vivo. As equipes de resgate finalmente recebem novas informações vindas dos sensores e dos relatórios dos sobreviventes. Existe a possibilidade de que alguns trabalhadores tenham ficado presos dentro de uma seção da plataforma que afundou parcialmente, criando uma espécie de bolsa de ar no interior da estrutura. Isso significa que ainda existe uma pequena chance de sobrevivência. Só que alcançar essa área não será nada fácil. A estrutura está dezenas de metros abaixo da superfície, cercada de destroços metálicos, tubos quebrados e vazamentos de gás. Além disso, o fundo do oceano naquela região está extremamente instável. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia decide participar diretamente da missão de resgate.
Ela embarca em um navio de emergência, equipado com mergulhadores profissionais e um pequeno submarino de resgate. A missão é simples de explicar, mas extremamente perigosa de executar. Descer até os destroços da plataforma e procurar qualquer sinal de sobreviventes. Quando o submarino começa a descer pelas águas escuras do oceano, a tensão aumenta. A luz do equipamento revela lentamente os restos gigantescos da plataforma destruída. Estruturas de metal retorcidas aparecem no fundo do mar, como se fossem os esqueletos de uma cidade industrial que desmoronou. Sofia observa tudo pelos monitores, tentando identificar qualquer passagem que leve ao interior da estrutura. Depois de algum tempo procurando, eles finalmente encontram uma abertura entre os destroços que pode levar a um compartimento interno da plataforma. Um mergulhador se prepara para entrar. O silêncio toma conta da cabine enquanto todos acompanham as imagens da câmera acoplada ao traje do mergulhador. Ele avança lentamente pelos corredores destruídos da plataforma submersa, passando por tubulações quebradas e pedaços de metal. De repente, algo aparece na luz da lanterna. Um grupo de trabalhadores está preso dentro de um compartimento, esperando por socorro. Entre eles está Stian. O alívio é imediato, mas o resgate ainda está longe de terminar. O problema é que o compartimento onde eles estão presos não pode permanecer estável por muito tempo. A estrutura da plataforma continua cedendo lentamente e novos vazamentos de gás estão sendo detectados ao redor. Se uma nova explosão acontecer, todo o local pode desabar de vez. Sofia então participa diretamente da operação para encontrar uma forma de retirar os sobreviventes com segurança. O plano envolve cortar parte da estrutura metálica para criar uma abertura grande o suficiente para que todos consigam escapar. Cada segundo parece uma eternidade. Enquanto os mergulhadores trabalham, novos tremores começam a ser detectados no fundo do oceano. A fratura geológica continua se expandindo e os especialistas alertam que outras plataformas podem desmoronar nas próximas horas. Finalmente, depois de muita tensão, a abertura é criada. Um por um, os sobreviventes começam a sair do compartimento submerso e são levados para o submarino de resgate. Quando Stian finalmente aparece na escotilha, Sofia sente um enorme alívio. Ele está ferido e exausto, mas está vivo. O submarino inicia então a subida de volta à superfície. Mas enquanto eles sobem pelas águas escuras do oceano, as câmeras do navio registram algo assustador no horizonte. Outras plataformas começam a apresentar falhas estruturais. A fratura no fundo do mar continua avançando. Isso significa que o desastre ainda não acabou. O resgate de Stian é apenas uma pequena vitória dentro de uma crise muito maior. Agora, o mundo inteiro começa a perceber que décadas de exploração intensa de petróleo no Mar do Norte podem ter provocado um desastre ambiental sem precedentes. E enquanto os sobreviventes são levados para a terra firme, a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Voltamos no tempo para explicar como tudo começou. Lá em 1969, o governo da Noruega anuncia uma descoberta gigantesca: enormes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta muda completamente o país. A exploração de petróleo vira uma verdadeira corrida industrial, trazendo riqueza, empregos e uma dependência enorme dessa atividade. Durante décadas, plataformas gigantes são instaladas no mar, perfurando o fundo do oceano em busca de petróleo e gás. Avançando cerca de 50 anos, a história entra no presente. A indústria petrolífera continua funcionando a todo vapor no Mar do Norte, com dezenas de plataformas espalhadas pelo oceano. Muitas cidades costeiras dependem diretamente dessa atividade. Entre as pessoas que vivem nesse ambiente está Sofia, uma engenheira especializada em tecnologia submarina e robótica usada em operações de resgate e inspeção no fundo do mar. Ela trabalha controlando robôs submersíveis que podem explorar áreas profundas e perigosas. Sofia leva uma vida relativamente tranquila na costa da Noruega com seu companheiro Stian, que trabalha justamente em uma dessas plataformas de petróleo. Stian também tem um filho chamado Odin, e os três formam uma espécie de família simples que vive entre o mar e a terra firme. A rotina deles gira em torno dos turnos nas plataformas que ficam a centenas de quilômetros da costa. Tudo parece normal até que um acidente inesperado acontece.
Uma das plataformas no Mar do Norte simplesmente desaba e afunda, causando uma grande operação de emergência. Equipes de resgate são enviadas para investigar o que aconteceu e procurar sobreviventes. Sofia e seu colega Arthur são chamados para participar da missão, usando um robô submarino para explorar os destroços da estrutura que caiu no fundo do oceano. A missão é tensa desde o começo. O robô mergulha lentamente nas águas escuras do mar profundo, atravessando pedaços de metal retorcido da plataforma destruída. Enquanto Sofia controla o equipamento de dentro do navio de resgate, ela procura sinais de vida dentro da estrutura submersa. Em certo momento, eles conseguem localizar um homem preso em uma bolsa de ar dentro dos destroços. Por alguns instantes, parece que há esperança de salvamento. Mas antes que consigam fazer qualquer coisa, algo muito pior acontece. Um vazamento de gás natural vindo das profundezas do oceano começa a subir rapidamente. Sofia percebe o perigo e tenta alertar a equipe no navio para recuar imediatamente. Só que já é tarde demais. O gás chega à superfície e entra em contato com uma faísca ou fonte de calor, provocando uma enorme explosão no mar. A explosão é gigantesca, levantando fogo e ondas gigantescas ao redor do navio de resgate. Sofia acaba ferida no acidente e precisa ser retirada da missão. O que parecia apenas um acidente isolado começa a levantar suspeitas entre os especialistas. Enquanto Sofia se recupera, seu colega Arthur analisa as imagens gravadas pelo robô submarino. É aí que surge a primeira grande revelação da história. O vazamento de gás não veio da plataforma destruída, mas sim diretamente do fundo do oceano. Isso significa que existe algo muito maior acontecendo lá embaixo. Os geólogos começam então a investigar e descobrem sinais de uma enorme fratura geológica no fundo do mar. Algo semelhante já aconteceu milhares de anos antes, quando uma parte do fundo do oceano deslizou e provocou um desastre gigantesco. Agora, tudo indica que o mesmo fenômeno pode estar voltando, só que desta vez, bem no meio de uma região cheia de plataformas de petróleo. A situação fica ainda mais preocupante quando os especialistas percebem que as perfurações feitas ao longo de décadas podem ter enfraquecido o solo submarino, acelerando esse processo geológico. Se a fratura continuar se expandindo, várias plataformas podem colapsar, liberando enormes quantidades de petróleo no mar. Enquanto o governo e a empresa petrolífera começam a discutir evacuações e medidas de emergência, a história toma um rumo ainda mais pessoal. Stian, o companheiro de Sofia, está justamente trabalhando em uma dessas plataformas que ainda continuam operando. E sem saber, ele está prestes a ficar no meio do maior desastre ambiental da história do Mar do Norte. Depois da explosão no mar e da descoberta da enorme fratura no fundo do oceano, a tensão começa a crescer rapidamente. Os especialistas percebem que o problema é muito maior do que imaginavam. Não se trata apenas de uma plataforma que afundou. Existe um enorme movimento geológico acontecendo nas profundezas do Mar do Norte, e ele pode provocar uma reação em cadeia capaz de destruir várias plataformas de petróleo. Enquanto isso, a vida nas plataformas continua aparentemente normal. Em uma delas está Stian, companheiro de Sofia. Ele trabalha em turnos pesados, como todos os operários que passam semanas inteiras isolados no meio do mar. Lá em cima, cercado apenas por água e máquinas gigantes, os trabalhadores seguem com a rotina de manutenção, perfuração e controle das estruturas. Mas a tranquilidade dura pouco. Durante um turno aparentemente comum, sensores começam a registrar movimentos estranhos no fundo do mar. Pequenos tremores são detectados, algo incomum naquela região. No começo, muitos acham que pode ser apenas um erro técnico ou algum deslocamento natural do solo submarino. Só que o problema cresce rápido demais. No centro de monitoramento em terra firme, os geólogos analisam os dados e chegam a uma conclusão assustadora. A fratura no fundo do oceano está se expandindo rapidamente, liberando grandes quantidades de gás natural. Esse gás sobe em enormes bolhas para a superfície e pode provocar explosões ou até desestabilizar as plataformas. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar que a situação está sendo subestimada pelas autoridades e pelas empresas de petróleo. Mesmo ainda se recuperando dos ferimentos da explosão anterior, ela insiste em participar das análises e tenta convencer os responsáveis de que uma evacuação imediata deveria acontecer. Mas decisões envolvendo plataformas de petróleo nunca são simples. Cada minuto de operação representa milhões de dólares. Muitas pessoas acreditam que ainda dá tempo de controlar a situação.
até que o desastre começa de verdade. No meio do mar, uma das plataformas próximas à região da fratura começa a sofrer um colapso estrutural. O fundo do oceano abaixo dela literalmente cede, criando uma espécie de cratera gigantesca. A estrutura metálica da plataforma se inclina violentamente. Alarmes começam a soar por toda parte. Os trabalhadores entram em pânico enquanto tentam entender o que está acontecendo. Alguns correm para os botes de emergência, outros tentam estabilizar equipamentos. O problema é que tudo acontece rápido demais. Em poucos minutos, a plataforma inteira começa a afundar parcialmente, quebrando tubos de perfuração e liberando enormes quantidades de gás e petróleo no mar. A situação fica ainda pior quando uma gigantesca bolha de gás natural sobe do fundo do oceano bem ao lado da plataforma. O gás entra em contato com equipamentos elétricos e provoca outra explosão gigantesca. Uma bola de fogo enorme se levanta no meio do mar. A explosão destrói parte da estrutura e lança pedaços de metal e destroços para todos os lados. O caos se instala completamente. Alguns trabalhadores conseguem escapar em botes salva-vidas, outros ficam presos nos escombros da plataforma em chamas. E entre os que desaparecem durante o desastre está justamente Stian. Quando as notícias chegam ao centro de operações em terra firme, Sofia entra em desespero. No início, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As informações são confusas. Alguns relatórios dizem que ele pode ter sido visto perto de uma área da plataforma que afundou parcialmente. Isso significa uma coisa terrível. Ele pode ter ficado preso dentro da estrutura submersa, agora localizada a dezenas de metros abaixo da superfície. Equipes de resgate são imediatamente mobilizadas, mas a situação no mar é extremamente perigosa. A região está cheia de gás vazando do fundo do oceano e novas explosões podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia toma uma decisão. Ela se oferece para participar diretamente da operação de resgate. Usando sua experiência com robôs submarinos e equipamentos de mergulho profundo, ela acredita que ainda existe uma chance de encontrar sobreviventes dentro da plataforma parcialmente afundada. Mas o tempo está correndo. O gás continua escapando do fundo do oceano, o solo submarino continua cedendo, e cada minuto que passa diminui as chances de Stian ainda estar vivo. Enquanto helicópteros, navios de resgate e mergulhadores se mobilizam para a missão mais perigosa de todas, Sofia sabe que está prestes a enfrentar não apenas um desastre industrial, mas uma corrida desesperada contra o tempo no fundo do oceano. E o pior ainda está por vir. Depois do colapso da plataforma e da explosão gigantesca no meio do mar, a situação no Mar do Norte se transforma em um verdadeiro cenário de guerra. Colunas de fumaça sobem da estrutura destruída. Pedaços da plataforma ainda estão pegando fogo e o oceano ao redor começa a ficar coberto por manchas de óleo. Mas o pior problema não é apenas um incêndio. A enorme fratura no fundo do oceano continua se abrindo. Os geólogos observam os dados em tempo real e percebem que o solo submarino está desmoronando lentamente, como se uma parte inteira do fundo do mar estivesse cedendo. Isso significa que outras plataformas próximas também correm risco de colapsar. Enquanto as autoridades discutem evacuações e tentam controlar a crise, Sofia só consegue pensar em uma coisa: Stian ainda pode estar vivo. As equipes de resgate finalmente recebem novas informações vindas dos sensores e dos relatórios dos sobreviventes. Existe a possibilidade de que alguns trabalhadores tenham ficado presos dentro de uma seção da plataforma que afundou parcialmente, criando uma espécie de bolsa de ar no interior da estrutura. Isso significa que ainda existe uma pequena chance de sobrevivência. Só que alcançar essa área não será nada fácil. A estrutura está dezenas de metros abaixo da superfície, cercada de destroços metálicos, tubos quebrados e vazamentos de gás. Além disso, o fundo do oceano naquela região está extremamente instável. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia decide participar diretamente da missão de resgate. Ela embarca em um navio de emergência, equipado com mergulhadores profissionais e um pequeno submarino de resgate. A missão é simples de explicar, mas extremamente perigosa de executar. Descer até os destroços da plataforma e procurar qualquer sinal de sobreviventes. Quando o submarino começa a descer pelas águas escuras do oceano, a tensão aumenta.
A luz do equipamento revela lentamente os restos gigantescos da plataforma destruída. Estruturas de metal retorcidas aparecem no fundo do mar como se fossem os esqueletos de uma cidade industrial que desmoronou. Sofia observa tudo pelos monitores, tentando identificar qualquer passagem que leve ao interior da estrutura. Depois de algum tempo procurando, eles finalmente encontram uma abertura entre os destroços que pode levar a um compartimento interno da plataforma. Um mergulhador se prepara para entrar. O silêncio toma conta da cabine enquanto todos acompanham as imagens da câmera acoplada ao traje do mergulhador. Ele avança lentamente pelos corredores destruídos da plataforma submersa, passando por tubulações quebradas e pedaços de metal. De repente, algo aparece na luz da lanterna. Um grupo de trabalhadores está preso dentro de um compartimento, esperando por socorro. Entre eles está Stian. O alívio é imediato, mas o resgate ainda está longe de terminar. O problema é que o compartimento onde eles estão presos não pode permanecer estável por muito tempo. A estrutura da plataforma continua cedendo lentamente e novos vazamentos de gás estão sendo detectados ao redor. Se uma nova explosão acontecer, todo o local pode desabar de vez. Sofia então participa diretamente da operação para encontrar uma forma de retirar os sobreviventes com segurança. O plano envolve cortar parte da estrutura metálica para criar uma abertura grande o suficiente para que todos consigam escapar. Cada segundo parece uma eternidade. Enquanto os mergulhadores trabalham, novos tremores começam a ser detectados no fundo do oceano. A fratura geológica continua se expandindo e os especialistas alertam que outras plataformas podem desmoronar nas próximas horas. Finalmente, depois de muita tensão, a abertura é criada. Um por um, os sobreviventes começam a sair do compartimento submerso e são levados para o submarino de resgate. Quando Stian finalmente aparece na escotilha, Sofia sente um enorme alívio. Ele está ferido e exausto, mas está vivo. O submarino inicia então a subida de volta à superfície. Mas enquanto eles sobem pelas águas escuras do oceano, as câmeras do navio registram algo assustador no horizonte. Outras plataformas começam a apresentar falhas estruturais. A fratura no fundo do mar continua avançando. Isso significa que o desastre ainda não acabou. O resgate de Stian é apenas uma pequena vitória dentro de uma crise muito maior. Agora, o mundo inteiro começa a perceber que décadas de exploração intensa de petróleo no Mar do Norte podem ter provocado um desastre ambiental sem precedentes. E enquanto os sobreviventes são levados para a terra firme, a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Voltamos no tempo para explicar como tudo começou. Lá em 1969, o governo da Noruega anuncia uma descoberta gigantesca: enormes reservas de petróleo no Mar do Norte. Essa descoberta muda completamente o país. A exploração de petróleo vira uma verdadeira corrida industrial, trazendo riqueza, empregos e uma dependência enorme dessa atividade. Durante décadas, plataformas gigantes são instaladas no mar, perfurando o fundo do oceano em busca de petróleo e gás. Avançando cerca de 50 anos, a história entra no presente. A indústria petrolífera continua funcionando a todo vapor no Mar do Norte, com dezenas de plataformas espalhadas pelo oceano. Muitas cidades costeiras dependem diretamente dessa atividade. Entre as pessoas que vivem nesse ambiente está Sofia, uma engenheira especializada em tecnologia submarina e robótica usada em operações de resgate e inspeção no fundo do mar. Ela trabalha controlando robôs submersíveis que podem explorar áreas profundas e perigosas. Sofia leva uma vida relativamente tranquila na costa da Noruega com seu companheiro Stian, que trabalha justamente em uma dessas plataformas de petróleo. Stian também tem um filho chamado Odin, e os três formam uma espécie de família simples que vive entre o mar e a terra firme. A rotina deles gira em torno dos turnos nas plataformas que ficam a centenas de quilômetros da costa. Tudo parece normal até que um acidente inesperado acontece. Uma das plataformas no Mar do Norte simplesmente desaba e afunda, causando uma grande operação de emergência. Equipes de resgate são enviadas para investigar o que aconteceu e procurar sobreviventes. Sofia e seu colega Arthur são chamados para participar da missão, usando um robô submarino para explorar os destroços da estrutura que caiu no fundo do oceano. A missão é tensa desde o começo.
O robô mergulha lentamente nas águas escuras do mar profundo, atravessando pedaços de metal retorcido da plataforma destruída. Enquanto Sofia controla o equipamento de dentro do navio de resgate, ela procura sinais de vida dentro da estrutura submersa. Em certo momento, eles conseguem localizar um homem preso em uma bolsa de ar dentro dos destroços. Por alguns instantes, parece que há esperança de salvamento. Mas antes que consigam fazer qualquer coisa, algo muito pior acontece. Um vazamento de gás natural vindo das profundezas do oceano começa a subir rapidamente. Sofia percebe o perigo e tenta alertar a equipe no navio para recuar imediatamente. Só que já é tarde demais. O gás chega à superfície e entra em contato com uma faísca ou fonte de calor, provocando uma enorme explosão no mar. A explosão é gigantesca, levantando fogo e ondas gigantescas ao redor do navio de resgate. Sofia acaba ferida no acidente e precisa ser retirada da missão. O que parecia apenas um acidente isolado começa a levantar suspeitas entre os especialistas. Enquanto Sofia se recupera, seu colega Arthur analisa as imagens gravadas pelo robô submarino. É aí que surge a primeira grande revelação da história. O vazamento de gás não veio da plataforma destruída, mas sim diretamente do fundo do oceano. Isso significa que existe algo muito maior acontecendo lá embaixo. Os geólogos começam então a investigar e descobrem sinais de uma enorme fratura geológica no fundo do mar. Algo semelhante já aconteceu milhares de anos antes, quando uma parte do fundo do oceano deslizou e provocou um desastre gigantesco. Agora, tudo indica que o mesmo fenômeno pode estar voltando, só que desta vez, bem no meio de uma região cheia de plataformas de petróleo. A situação fica ainda mais preocupante quando os especialistas percebem que as perfurações feitas ao longo de décadas podem ter enfraquecido o solo submarino, acelerando esse processo geológico. Se a fratura continuar se expandindo, várias plataformas podem colapsar, liberando enormes quantidades de petróleo no mar. Enquanto o governo e a empresa petrolífera começam a discutir evacuações e medidas de emergência, a história toma um rumo ainda mais pessoal. Stian, o companheiro de Sofia, está justamente trabalhando em uma dessas plataformas que ainda continuam operando. E sem saber, ele está prestes a ficar no meio do maior desastre ambiental da história do Mar do Norte. Depois da explosão no mar e da descoberta da enorme fratura no fundo do oceano, a tensão começa a crescer rapidamente. Os especialistas percebem que o problema é muito maior do que imaginavam. Não se trata apenas de uma plataforma que afundou. Existe um enorme movimento geológico acontecendo nas profundezas do Mar do Norte, e ele pode provocar uma reação em cadeia capaz de destruir várias plataformas de petróleo. Enquanto isso, a vida nas plataformas continua aparentemente normal. Em uma delas está Stian, companheiro de Sofia. Ele trabalha em turnos pesados, como todos os operários que passam semanas inteiras isolados no meio do mar. Lá em cima, cercado apenas por água e máquinas gigantes, os trabalhadores seguem com a rotina de manutenção, perfuração e controle das estruturas. Mas a tranquilidade dura pouco. Durante um turno aparentemente comum, sensores começam a registrar movimentos estranhos no fundo do mar. Pequenos tremores são detectados, algo incomum naquela região. No começo, muitos acham que pode ser apenas um erro técnico ou algum deslocamento natural do solo submarino. Só que o problema cresce rápido demais. No centro de monitoramento em terra firme, os geólogos analisam os dados e chegam a uma conclusão assustadora. A fratura no fundo do oceano está se expandindo rapidamente, liberando grandes quantidades de gás natural. Esse gás sobe em enormes bolhas para a superfície e pode provocar explosões ou até desestabilizar as plataformas. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar que a situação está sendo subestimada pelas autoridades e pelas empresas de petróleo. Mesmo ainda se recuperando dos ferimentos da explosão anterior, ela insiste em participar das análises e tenta convencer os responsáveis de que uma evacuação imediata deveria acontecer. Mas decisões envolvendo plataformas de petróleo nunca são simples. Cada minuto de operação representa milhões de dólares. Muitas pessoas acreditam que ainda dá tempo de controlar a situação, até que o desastre começa de verdade. No meio do mar, uma das plataformas próximas à região da fratura começa a sofrer um colapso estrutural. O fundo do oceano abaixo dela literalmente cede, criando uma espécie de cratera gigantesca. A estrutura metálica da plataforma se inclina violentamente. Alarmes começam a soar por toda parte.
Os trabalhadores entram em pânico enquanto tentam entender o que está acontecendo. Alguns correm para os botes de emergência, outros tentam estabilizar equipamentos. O problema é que tudo acontece rápido demais. Em poucos minutos, a plataforma inteira começa a afundar parcialmente, quebrando tubos de perfuração e liberando enormes quantidades de gás e petróleo no mar. A situação fica ainda pior quando uma gigantesca bolha de gás natural sobe do fundo do oceano bem ao lado da plataforma. O gás entra em contato com equipamentos elétricos e provoca outra explosão gigantesca. Uma bola de fogo enorme se levanta no meio do mar. A explosão destrói parte da estrutura e lança pedaços de metal e destroços para todos os lados. O caos se instala completamente. Alguns trabalhadores conseguem escapar em botes salva-vidas, outros ficam presos nos escombros da plataforma em chamas. E entre os que desaparecem durante o desastre está justamente Stian. Quando as notícias chegam ao centro de operações em terra firme, Sofia entra em desespero. No início, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As informações são confusas. Alguns relatórios dizem que ele pode ter sido visto perto de uma área da plataforma que afundou parcialmente. Isso significa uma coisa terrível. Ele pode ter ficado preso dentro da estrutura submersa, agora localizada a dezenas de metros abaixo da superfície. Equipes de resgate são imediatamente mobilizadas, mas a situação no mar é extremamente perigosa. A região está cheia de gás vazando do fundo do oceano e novas explosões podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia toma uma decisão. Ela se oferece para participar diretamente da operação de resgate. Usando sua experiência com robôs submarinos e equipamentos de mergulho profundo, ela acredita que ainda existe uma chance de encontrar sobreviventes dentro da plataforma parcialmente afundada. Mas o tempo está correndo. O gás continua escapando do fundo do oceano, o solo submarino continua cedendo, e cada minuto que passa diminui as chances de Stian ainda estar vivo. Enquanto helicópteros, navios de resgate e mergulhadores se mobilizam para a missão mais perigosa de todas, Sofia sabe que está prestes a enfrentar não apenas um desastre industrial, mas uma corrida desesperada contra o tempo no fundo do oceano. E o pior ainda está por vir. Depois do colapso da plataforma e da explosão gigantesca no meio do mar, a situação no Mar do Norte se transforma em um verdadeiro cenário de guerra. Colunas de fumaça sobem da estrutura destruída, pedaços da plataforma ainda estão pegando fogo e o oceano ao redor começa a ficar coberto por manchas de óleo. Mas o pior problema não é apenas um incêndio. A enorme fratura no fundo do oceano continua a se abrindo. Os geólogos observam os dados em tempo real e percebem que o solo submarino está desmoronando lentamente, como se uma parte inteira do fundo do mar estivesse cedendo. Isso significa que outras plataformas próximas também correm risco de colapsar. Enquanto as autoridades discutem evacuações e tentam controlar a crise, Sofia só consegue pensar em uma coisa: Stian ainda pode estar vivo. As equipes de resgate finalmente recebem novas informações vindas dos sensores e dos relatórios dos sobreviventes. Existe a possibilidade de que alguns trabalhadores tenham ficado presos dentro de uma seção da plataforma que afundou parcialmente, criando uma espécie de bolsa de ar no interior da estrutura. Isso significa que ainda existe uma pequena chance de sobrevivência. Só que alcançar essa área não será nada fácil. A estrutura está dezenas de metros abaixo da superfície, cercada de destroços metálicos, tubos quebrados e vazamentos de gás. Além disso, o fundo do oceano naquela região está extremamente instável. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, Sofia decide participar diretamente da missão de resgate. Ela embarca em um navio de emergência, equipado com mergulhadores profissionais e um pequeno submarino de resgate. A missão é simples de explicar, mas extremamente perigosa de executar. Descer até os destroços da plataforma e procurar qualquer sinal de sobreviventes. Quando o submarino começa a descer pelas águas escuras do oceano, a tensão aumenta. A luz do equipamento revela lentamente os restos gigantescos da plataforma destruída. Estruturas de metal retorcidas aparecem no fundo do mar, como se fossem os esqueletos de uma cidade industrial que desmoronou. Sofia observa tudo pelos monitores, tentando identificar qualquer passagem que leve ao interior da estrutura.
Depois de algum tempo procurando, eles finalmente encontram uma abertura entre os destroços que pode levar a um compartimento interno da plataforma. Um mergulhador se prepara para entrar. O silêncio toma conta da cabine enquanto todos acompanham as imagens da câmera acoplada ao traje do mergulhador. Ele avança lentamente pelos corredores destruídos da plataforma submersa, passando por tubulações quebradas e pedaços de metal. De repente, algo aparece na luz da lanterna. Um grupo de trabalhadores está preso dentro de um compartimento, esperando por socorro. Entre eles está Estian. O alívio é imediato, mas o resgate ainda está longe de terminar. O problema é que o compartimento onde eles estão presos não pode permanecer estável por muito tempo. A estrutura da plataforma continua cedendo lentamente e novos vazamentos de gás estão sendo detectados ao redor. Se uma nova explosão acontecer, todo o local pode desabar de vez. Sofia então participa diretamente da operação para encontrar uma forma de retirar os sobreviventes com segurança. O plano envolve cortar parte da estrutura metálica para criar uma abertura grande o suficiente para que todos consigam escapar. Cada segundo parece uma eternidade. Enquanto os mergulhadores trabalham, novos tremores começam a ser detectados no fundo do oceano. A fratura geológica continua se expandindo e os especialistas alertam que outras plataformas podem desmoronar nas próximas horas. Finalmente, depois de muita tensão, a abertura é criada. Um por um, os sobreviventes começam a sair do compartimento submerso e são levados para o submarino de resgate. Quando Estian finalmente aparece na escotilha, Sofia sente um enorme alívio. Ele está ferido e exausto, mas está vivo. O submarino inicia então a subida de volta à superfície. Mas enquanto eles sobem pelas águas escuras do oceano, as câmeras do navio registram algo assustador no horizonte. Outras plataformas começam a apresentar falhas estruturais. A fratura no fundo do mar continua avançando. Isso significa que o desastre ainda não acabou. O resgate de Estian é apenas uma pequena vitória dentro de uma crise muito maior. Agora, o mundo inteiro começa a perceber que décadas de exploração intensa de petróleo no Mar do Norte podem ter provocado um desastre ambiental sem precedentes. E enquanto os sobreviventes são levados para a terra firme, a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.